Fala aí pessoal, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, onde eu vou abordar, dando seguimento à nossa série sobre o MS Afterburner, vou abordar a abinha, a configuração da abinha ventoinha aqui. E muitos têm dúvidas, a respeito dessa abinha aqui, porque ao instalar o MS Afterburner, nem aparecer essa abinha aqui não aparece. E é o seguinte, galera, não aparece pelo simples fato de, por exemplo, a sua placa de vídeo, a sua GPU ser integrada ao processador. Aí essa abinha realmente não vai aparecer. Vai aparecer só a aba geral e depois da aba geral já vai vir para essa aba de monitoramento aqui. Beleza? Então esse é um dos motivos, um dos principais motivos. Se vocês quiserem saber mais outros motivos pelos quais o MS Afterburner pode não funcionar corretamente no PC de vocês, vai estar aparecendo um vídeo aí na tela e eu vou estar colocando o card para que vocês assistam o vídeo onde eu explico o porquê, as principais causas do MS Afterburner não funcionar em todas as máquinas, ele não funcionar corretamente. E aí vocês vão assistir aquele vídeo lá e vão tirar suas próprias conclusões aí, se o PC ou notebook de vocês está dentro de alguma característica daquelas ali. E continuando aqui, vamos para as configurações, Habilitar perfil, a primeira opção aqui, que é para a gente habilitar, o perfil para controle automático da ventoinha. Isso aqui habilita o gráfico, aqui. Na verdade, habilita todas as opções, que vocês estão vendo aí agora. E aí, uma das primeiras opções que aparecem, para a gente marcar, ela já vem por padrão desmarcada, é essa daqui, ó, usar modo de controle por firmware. Isso aqui eu acho assim, redundante eles colocarem isso aqui, porque toda placa de vídeo já vem com uma BIOS e esse firmware que eles falam aqui se refere justamente ao firmware da BIOS, tá? É o firmware da BIOS da placa de vídeo. Então, se vocês deixarem aqui marcado, por mais que vocês alterem aqui, façam alterações, deem em aplicar, com essa opção aqui marcada, ele vai utilizar o firmware da BIOS, beleza? Então, assim, tem algumas vantagens, de se utilizar esse método aqui, Só que eu não recomendo. Isso aqui é só em cenários para laboratórios, para testes, beleza, galera? Então, não utilizem isso aqui. Principalmente para quem tem placas de vídeo da NVIDIA. Eu percebi, tendo placas de vídeo da NVIDIA, eu percebi uma coisa, que geralmente o firmware, a BIOS da placa de vídeo de placas de vídeo da NVIDIA, ela não começa, quando a gente liga o PC, ela não começa a girar para já ir resfriando, para ir mantendo uma temperatura adequada ali. Por exemplo, aqui vocês estão vendo que, por exemplo, aqui a minha está em 35 graus, não é verdade? Por quê? Porque aqui está configurado, as ventoinhas, as duas ventoinhas que ela tem da minha RTX 2060 estão rodando, estão girando a 45% constante, É constante, não tá oscilando. Caso essa temperatura venha a oscilar aqui, ou baixar, ou aumentar, não vai oscilar, vai ficar aqui em 45%, a menos que eu venha aqui nos perfis, Inclusive, é por isso que eu gosto de utilizar esses perfis aqui, beleza? Então vamos lá, continuando. Eu vou deixar desmarcada, Inclusive, só para lembrar, eu acho que eu já falei isso em outros vídeos, passando o cursor do mouse em cada opção, por exemplo aqui, ó, em qualquer área escura aqui do gráfico, parando o cursor, vocês têm uma descrição completa do que é aquela opção e algumas sugestões, beleza? Então, assim, isso aqui é bem bacana, tá? Vocês podem estar criando pontos aqui, galera? Tá elevando esses pontos para que, tipo assim, quando a temperatura atinge aqui 40 graus, a placa de vídeo vai ficar sei lá, a 50% ali, ó.
50% aqui da velocidade das ventoinhas. Esse aqui ao lado é referente à velocidade das ventoinhas. Aqui embaixo é a temperatura. Quando, por exemplo, a temperatura chegar a 50 graus, aí vocês podem mexer aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho que eu criei outro. Deixa eu deletar. Para deletar, para criar pontos, basta que vocês cliquem nessa linha verde, tá? E para deletar, basta selecionar e deletar, beleza? Como se fosse um delete, é o delete mesmo, viu? Do teclado. Muito simples, muito fácil, beleza? Galera, então assim, quando a placa de vídeo estiver em 60 graus, aí vocês colocam aqui em 70%, por exemplo, dá, né? Isso eu estou gerando uma curva aqui razoável, tá? Então assim, aí aqui vocês podem ir mexendo, né, de acordo com o uso. Isso aqui vai muito de acordo com o uso, tá? Eu particularmente não gosto desse gráfico. Outra coisa, clicando duas vezes sobre em qualquer parte dessa área escura aqui, vocês mudam o gráfico. Então assim, ele vai ficar dessa forma. Por exemplo, se eu vou deletar alguns pontos aqui para que vocês possam visualizar melhor, né? Então eu posso explicar. Aqui é o seguinte, a placa de vídeo vai esquentar até 60 graus, ó. Vou até aumentar um pouquinho aqui e deixar em 70. Deixa eu excluir esse ponto para que eu possa explicar para vocês. Com o gráfico desse jeito aí, que parece uma escadinha, né? Parece degraus de uma escada. Isso aqui não é bacana, essa metodologia aqui, sabe por quê, pessoal? Porque a placa de vídeo vai esquentar de 50, vai para 60, até quando chegar em 70 graus, que vocês estão vendo aqui, ó, aí é que ela vai subir, vai dar um pico alto e subir para 70%, tá? Então, sempre, se vocês forem utilizar essa opção, deixem nessa opção linear, porque à medida que a temperatura for subindo, a velocidade das ventoinhas vai subindo gradativamente também, beleza? Agora vamos passar aqui e usem isso aqui com bom senso, tá? Galera, utilizem isso aqui com bom senso, né? Não vão criar pontos excessivos aqui, isso aqui basta, eu acredito que, porque por padrão, ó, vocês estão vendo aqui, ó, curva da velocidade de velocidades pré-definidas. Aí como eu mexi aqui, claro que vai aparecer personalizado, mas nós temos o padrão. Notem que o padrão ele é muito limitado, ele tem só 4 pontos, um é aqui quando a placa de vídeo está em 30 graus, vai ficar 40%. Quando a placa de vídeo atingir 50 graus, a velocidade das ventoinhas vai ficar 50%. Quando chegar a 80 graus, é que ela vai ficar 80%. Isso aqui é um absurdo, tá? Eu já acho absurdo por isso aqui. Então, assim, optem por deixar esse gráfico bem linear, dessa forma aqui, tá? Então, assim, deixem no personalizado, porque aí vocês vão, né, poder personalizar aqui. E depois que vocês clicarem aqui em aplicar, essas mudanças vão ser aplicadas aqui, beleza? Aqui na interface. E, enfim, independente de ter perfil ou não, tá? Galera, vai ser seguido aqui o gráfico, beleza? Então, assim, ele vai dar prioridade, né? Vamos dizer assim, ele vai dar prioridade ao que está aqui no gráfico. Mas continuando aqui, a atualização da velocidade da ventoinha em milissegundos. Isso aqui é exatamente, né? Por exemplo, com o gráfico do jeito que estava, né? Se eu colocar aqui, ó, deixa eu clicar aqui, criar mais um ponto e vir bem para cá, ó. Vamos deletar esse ponto aqui, ó. Vou deletar esse ponto aqui, beleza? E aí eu vou deixar esse ponto mais para cá, né? Vou até dar 2 cliques para ficar melhor. Essa mudança aqui está em 5.000. Deixem no padrão, porque se vocês diminuírem e colocar 1.000, por exemplo, né? Isso aqui é milissegundos, tá? Galera, não é 1 segundo, é milissegundos. Então, se vocês colocarem 1.000, vai ser 1 milissegundos, né? 1 segundo dividido por 1.000, então vai ser 1 milissegundo. Então,
é o seguinte, quando chegar a temperatura chegar aqui, as ventoinhas vão, né, vão dar assim, um pico, vão aumentar a velocidade bruscamente. Isso diminui a durabilidade, né? Isso aqui é péssimo para a saúde do hardware de vocês aí. Então tenham cuidado com essa opção aqui. Deixem aqui no padrão mesmo e tentem deixar esse gráfico linear. Deixa eu deletar aqui esses pontos novamente para o gráfico ficar, né, mais linear, mais ou menos assim. E aí, aqui a gente tem outra opçãozinha aqui, outra, né, na de baixo aqui, que é a temperatura esterese. O que é temperatura esterese, tá? Galera, ela se refere a uma faixa de temperatura que evita a oscilação constante da velocidade das ventoinhas, ou seja, é exatamente o que eu estava falando, né? É uma oscilação constante, dependendo da variação aqui da temperatura, não vai ficar, vocês vão definir 2 pontos, né? É uma faixa entre 2 pontos de temperatura que vai determinar, as ventoinhas vão ligar nesse ponto, né? E vão desligar nesse outro ponto, beleza? Isso aqui vocês podem estar parando o cursor do mouse e inclusive estar lendo aqui, ó, né, a descrição, que, lembrando, vai estar no PDF, tá? Galera, vai estar no PDF e o PDF está ficando bem bacana, né? Vai ser um e-book muito show que está dando muito trabalho para fazer, mas que eu vou estar disponibilizando aí para vocês, beleza? No final da playlist. Então vamos aqui. Resumidamente é isso, tá? Galera, esterese é uma faixa, né? Dentro de configurações de refrigeração de hardware, esterese, ele define uma zona morta ali, onde, por exemplo, se aqui no gráfico, tá? Deixa eu colocar aqui assim, daqui para cá, né? Entre 2 pontos vai ficar, a ventoinha não vai oscilar, mesmo se o gráfico estiver linear, ela não vai oscilar. Se a temperatura, por exemplo, estiver aqui em 50, né, 50 graus, e for para 60, né, bruscamente, e depois descer para 50 novamente, ela não vai oscilar tão bruscamente. Ela vai ficar ali, beleza? Então, isso é a esterese, tá? É bem resumido, tá? Uma explicação bem resumida, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Se eu fosse explicar aqui as melhores configurações e quais são as vantagens de cada uma configuração dessa e tudo mais, o vídeo ia durar meia hora. E eu sei que vocês detestam vídeos longos, né? Infelizmente a galerinha, né, viciada em TikTok não suporta vídeo de mais de 10 minutos ou 15 minutos. Infelizmente né, a gente está caminhando para isso aí, para pior. Mas enfim, vamos para cá, galera. As duas últimas opções, né? Forçar a atualização constante da velocidade da ventoinha. Isso aqui sim, se isso aqui tiver, né, ó, se tiver marcado, por padrão a velocidade da ventoinha é alterada é alterada em módulo de controle automático, apenas quando há mudanças de temperatura. Ó. Então, apenas quando muda a temperatura aqui, por exemplo, se de 35, eu comecei a utilizar algum programa aqui que está usando recurso e vai para 40 graus, 45, 50. Então, isso aqui né, vai forçar a temperatura constante, né? Então, apenas quando há mudanças de temperatura, né? Isso minimiza a carga de controle da ventoinha pela CPU. Então, assim, isso aqui ajuda a não ter oscilações bruscas, tá? Em resumo, essas 3 opções aqui, tá, galera? Atualização da ventoinha em milissegundos, esterese e forçar a atualização constante da velocidade da ventoinha, isso aqui se resume à saúde e à durabilidade das ventoinhas da placa de vídeo de vocês aí. Então, por que eu gosto? Agora, deixa eu só fechar aqui antes de, né? Deixa eu só explicar essa última opção, aí eu fecho para gente, né, para eu dar minhas considerações finais e, enfim,
Aqui é exatamente porque já estava marcado, né? Ó, substituir velocidade zero da ventoinha por curva do hardware, beleza? Então, assim, isso aqui, principalmente para quem tem placas de vídeo da NVIDIA, é fundamental essa opção aqui estar marcada. Por quê? Porque, como eu disse, a NVIDIA tem um, entre aspas, problema de que o firmware, né, as BIOS das placas de vídeo da NVIDIA, elas só entendem que devem girar as ventoinhas em um modo mais rápido quando a placa de vídeo atinge temperaturas altíssimas, como 60, 70, 80 graus. E isso é bastante nocivo para a saúde e durabilidade do hardware. Então, para que vocês não tenham prejuízo, deixem essa, se vocês forem utilizar essa abinha ventoinha aqui e configurar uma curva de gráfico aqui, né, de acordo com as velocidades e tudo mais, aqui com a temperatura, deixem essa opção marcada, beleza? Então, assim, visto isso, tá, pessoal? Se eu tiver esquecido de falar alguma coisa, se eu tiver, enfim, adicione alguma coisa nos comentários se vocês acharem necessário sobre essa aba ventoinhas, beleza? Mas o que eu faço? Eu desmarco isso aqui. Para mim, o uso pelos perfis aqui é muito mais eficaz. Por quê? Porque inclusive eu já expliquei isso para vocês em outro vídeo aqui. Cada tarefa que eu faço vai ser, né, ó, eu vou mudando aqui. 45% foi para 60%, de 60% vai para 70% e eu aumento o limite, o power limit aqui, que é o limite de tensão. O perfil 4 já vai para 85% constante, tá? Isso aqui é constante para não ficar oscilando. É muito melhor, é muito mais vantajoso, tá? Agora que vem minhas considerações finais. É muito mais, um ponto crucial aqui, tá? É muito mais vantajoso vocês utilizarem as ventoinhas da placa de vídeo de vocês em modo constante, porque é muito raro, mas é muito raro mesmo, dá um problema em uma ventoinha de uma placa de vídeo do que na própria GPU. É muito raro. Façam uma pesquisa aí de estatísticas de problemas de placa de vídeo para que vocês vejam. É muito raro. Então, não tenham medo de utilizar a velocidade constante da placa de vídeo de vocês até para resfriar, né? Para ter um resfriamento melhor. E aí vai ter, consequentemente, com a placa de vídeo mais fria, né? Ela se mantendo aqui em uma temperatura mais fria, ela vai entregar um desempenho um pouquinho melhor. Beleza? Não vou dizer que a placa de vídeo vai entregar aí mais 15, 20, 30 FPS, não. Ela vai se manter no desempenho e provavelmente vai entregar um desempenho um pouquinho melhor, entre 3 a 5 FPS aí a mais, se mantendo numa temperatura adequada. Beleza? Então, assim, e eu ainda tenho outro perfil aqui que é em 90%, né? Para não desgastar muito, eu não deixo no talo aqui em 100%, né? Eu deixo só em 90%. Isso só quando eu estou jogando, tá? Só quando eu estou jogando. Quando eu estou renderizando algum vídeo, por exemplo, eu deixo só aqui no 70% mesmo, porque a placa de vídeo fica aqui entre 50 e 55, não chega nem a 60 graus, fica entre 50 e 55 graus, quando eu estou renderizando um vídeo aqui para vocês, beleza? Depois, pós-edição, né? Então, galera, considerações finais sobre a aba ventoinha, tá? Eu particularmente não uso, mas se vocês quiserem utilizar, essa foi a explicação de cada uma opção. Lembrando que se tiver ficado alguma dúvida, podem deixar aqui nos comentários e eu vou ter o maior prazer de responder, beleza? Vou ficando por aqui, deixando vocês com aquele grande, velho, forte abraço. Fiquem todos com Deus. Valeu, até a próxima e falou!